importante para vivermos a nossa carreira cristã. A carreira cristã, até Jesus voltar, vai ser você e eu, só vamos estar de pé, só vamos estar atentos quando Jesus voltar, ou quando nós formos para Ele. Nós só vamos conseguir completar a carreira se nós, até o fim, vivermos pela... O justo viverá pela sua... Isso está escrito no Antigo Testamento, está escrito no Novo Testamento. Por quê? Porque é assim que nós precisamos viver. Então, por que nós temos que entender sobre esse assunto fé? Por quê? Por que nós temos que falar o tempo inteiro sobre fé? Por quê? Porque é necessário que você e eu tenhamos isso muito claro no nosso coração, porque é isso que vai nos manter de pé. Nós não podemos viver a nossa vida escorado na fé do irmão, na fé do diácono, na fé do pastor, na fé da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, porque às vezes parece que existem pessoas que estão na igreja, mas elas vão vivendo pela fé dos outros. Tu já percebeu isso? É sempre a pessoa falando, irmão, ora por mim. Aí no outro culto, ora por mim. E irmão, como é que está? Ora por mim. É bom orar uns pelos outros ou não? É. É bíblico ou não é? É. Temos que orar uns pelos outros ou não temos? Temos. Mas, irmãos, uma coisa é nós orarmos uns pelos outros e outra coisa é a pessoa achar que tem que viver da oração do outro. O problema surge na sua casa, no seu dia a dia, aí o demônio se manifesta. Calma aí, demônio, só um instantinho. Ai, meu Deus, não atende, fora de área. E o demônio está lá. Eu estou lá. Rapaz, Cláudio não atende, vou ligar para o Douglas. Ah, meu Douglas, então, é aí que não atende mesmo. Vou ligar para o Tom, meu Deus, vou ligar para o pastor, e o capeta está lá. Manda o WhatsApp. Irmãos, você tem que entender que eu e você recebemos de Cristo autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e contra toda a força do mal. Nenhuma delas vai nos fazer mal ou causar algum dano em nós. E a autoridade do nome de Jesus foi dada para todo aquele que confessou o nome de Jesus. Ou seja, você tem autoridade para, por exemplo, expulsar um demônio. Amém, irmãos? Então, agora como que você faz isso? É pela o quê? É pela fé. Então, por isso, é importante nós aprender. Eu falei aqui no domingo que a fé só tem uma forma de nós compreendermos e recebermos essa fé. Qual é a fonte única, principal, diria, para recebermos a fé? A palavra de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque a própria palavra, ela diz que a fé, ela vem pelo o quê? A palavra de Deus. Ou seja, quanto mais exposto à palavra, mais o meu coração vai enchendo de fé. Quanto mais eu ouço a palavra, mais o meu coração se enche de fé. Quanto mais eu ouço que Deus, quem Deus é, o que Ele pode, como Ele age, quem eu sou nele, mais eu vou me posicionando no mundo espiritual de uma forma de autoridade, de certeza. Eu sei quem eu sou, então naquela situação eu me posiciono como um filho de Deus. E eu utilizo as armas espirituais pela fé. Então, se tem um tumulto dentro de casa, ao invés de eu botar Marlene na fogueira, o que eu faço? Opa, está escrito que eu tenho autoridade, tem desavença aqui? Tem, então vamos fazer um negócio. Dá licença, vou para o banheiro e você começa, em nome de Jesus. Toda desavença, em nome de Jesus. Toda essa briga que acabe. Começou a briga no quintal. Aí tu acha que um está certo, pega um pedaço de madeira para ajudar o outro. Ah, vou bater nesse caboclo, tem que tomar uma boa de uma coça mesmo. Pega a panela, João Vitor! Aí vem com a panela. Não, você vai para o banheiro, você vai para o quarto, vai para algum lugar e você começa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo espírito de briga. E aí, irmãos, você vai vir me contar um testemunho, porque eu já sei o que vai acontecer. Aquela briga vai acabar. Sabe o que vai acabar? Eu já fiz isso. Eu não lembro, esqueço disso.
O meu avô bebia, eu tinha um problema que meu avô, ele bebia de cair, eu sempre pegava ele na rua. Quem já passou por isso aí? Ei, pastor, meu marido. Então, e eu pegava ele, e um dia ele chegou muito bêbado em casa, sentou na varanda, eu lá minha varanda era lá fora, eu na cozinha aqui, eu não esqueço disso, e eu comecei a falar, em nome de Jesus, todo espírito maligno está repreendido. Irmãos, ele que estava agitado, ele sentou na cadeira e fez assim, ó, dormiu 20 minutos, eu nunca vi aquilo, um cara caindo, ele acordou bom, sem nada, nem cheiro de cachaça ele tinha. O que é isso? É o poder do nome de Jesus. Mas aí para isso acontecer, você tem que saber, você tem que crer. Você tem que crer que esse nome é poderoso. Por isso a gente fala de fé. A fé vem pelo ouvir. Eu terminei dizendo assim, eu falei assim, a verdade é que muitas vezes nós mesmos nos boicotamos. Nós produzimos um boicote na nossa vida. Por quê? Porque nós nos alimentamos diariamente, com informações, conversas e pensamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E aí, a gente dessa forma começa a criar um cenário na nossa própria vida de incredulidade. E quando nós nos damos conta, nós estamos agindo de forma incrédula, não estamos mais crendo, nós olhamos a notícia, quanto mais nós oramos contra a violência, mais coisa ruim acontece. Quanto mais, você percebeu, irmão? Eu tenho um negócio claro na minha cabeça, eu falei, gente, começamos a orar contra a violência, rapaz, o negócio parece que piorou. Aparentemente piorou, não? Piorou, rapaz, o negócio. Mas eu estou com uma certeza no meu coração muito grande de que essa piora, irmão, é uma resistência espiritual. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar declarando a palavra de Deus e nós vamos ver esse milagre acontecer. É uma resistência. Depois de falar sobre isso e voltar um pouco ao que eu falei domingo, eu falei mais coisas, mas só para poder te situar, quem não estava aqui, eu quero falar então hoje, nesse momento, um ponto específico. Como que essa fé que eu recebi, eu recebo a fé pela palavra, beleza, mas como que eu jogo para fora essa fé? Como eu coloco em prática essa fé? Como eu libero essa fé? De que forma? Falando, dizendo, declarando. Eu começo falando então que a fé ela vai ser liberada através da nossa confissão. E confessar é dizer aquilo que Deus disse. O que é confessar? É dizer o que Deus disse. Isso é confessar. Conseguiu compreender, irmão? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Diga o que Deus diz sobre o pecado um para os outros. Que você já está perdoado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque você tem um advogado diante de Cristo. Você tem um advogado que é Cristo diante de Deus. E se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. É o que a palavra diz. Eu estou fazendo isso. O que eu estou fazendo? Eu estou confessando, estou dizendo aquilo que Deus disse. E essa confissão, ela está baseada num conhecimento revelado pelo Espírito Santo. A confissão que nós fazemos não é uma confissão positiva que vai se igualar a um pensamento positivo, não tem nada a ver com isso. Aliás, eu sempre falo isso, o pensamento positivo quis copiar a Bíblia. É isso. Não, pensa positivo que vai acontecer. Não é pensa positivo que vai acontecer. É pense como a palavra diz e então acontecerá. Não tem nada a ver com pensamento positivo. Até porque o que eu vou falar, o que eu vou confessar, o que eu vou dizer tem que estar alinhado com o que está escrito na palavra. Não adianta você querer confessar algo que não é a palavra de Deus. Não adianta. Mas quando nós falamos essa palavra, quando nós colocamos para fora essa palavra,
nós vamos vendo coisas acontecerem. Você crê nisso aí? Diz amém. Quem crê fala, quem crê confessa, quem crê expõe as palavras do reino e coloca em ação. Quem crê diz. Quem crê diante da tempestade fala, tá ruim, tá brabo, mas eu creio que o meu Redentor vive. Pronto. Como é que está lá em casa lá? Rapaz, o marido tá, a esposa tá pior do que antes, mas eu creio que o meu Redentor vive e que a salvação alcançará ele. É assim. É assim que a gente tem que agir. Irmãos, se você deixar, se eu deixar, o mundo está sufocando a gente com um monte de notícia ruim e a gente está se espremendo achando que Deus não tem mais poder. É ou não é verdade? A gente fica assim, ó, espremidinho no canto. Antigamente a notícia não chegava aos nossos ouvidos, irmãos, como chega hoje. Hoje é impressionante. Irmãos, no exato momento que os terroristas atropelaram aquelas pessoas na Rambla, lá em Barcelona, nós ficamos sabendo na hora do ato terrorista. Não é verdade? É instantâneo. É só você botar no Uimiriti, é Uimiriti mesmo. Filhão, bota no Uimiriti só Jesus. Bota no onde tem tiroteio. E aí, Jesus? Tiroteio agora na fazendinha. Tiroteio agora na bacia de Éden. Está amarrado. A gente vai ouvindo isso e nós vamos ficando acuados. E nós vamos nos alimentando de tanta notícia ruim, de tanta coisa ruim. E hoje, se nós não tomarmos cuidado, digo eu e você, eu me incluo perfeitamente nisso. Aliás, eu me enquadro nesse exemplo. Se nós, com um smartphone na mão, toda hora a gente abre um Facebook, abre um Globo.com, não é verdade? Tu abre um UOL Notícias para ver alguma coisa, um WhatsApp que alguém mandou para você, e querendo ou não, a gente vai se alimentando do quê? Daquilo, aquilo entra. E nós não vamos percebendo que nós estamos nos alimentando mais dessas coisas do que da palavra. Por que você está tendo mais medo? Porque é mais se alimentando disso do que da palavra. Por que você está tendo mais receio? Porque entra mais essas notícias do que a palavra. Porque se entra mais a palavra, você vai lembrar de Davi diante de Golias. Se entra mais a palavra, você vai lembrar do mar vermelho aberto, das águas amargas que foram transformadas em águas doces. Você vai lembrar que o relógio de Acás parou, Josué orou, o sol parou. Você vai lembrar que o povo de Israel foi rodeando as muralhas de Jericó, ela caiu. Você vai lembrar que Maria teve um filho que foi Jesus através da obra do Espírito Santo, um milagre impossível. Você vai lembrar que a mulher do fluxo de sangue, que andava não sei quantos anos sem cura, foi curada. E aí você vai enchendo a tua mente e teu coração disso. O que acontece? Você começa a ter muita fé. Mas nós não fazemos isso. Eu quero que você abra aí em Lucas 1. Eu vou ler a partir do versículo 5. Vou ler bastante aqui. Eu tenho 20 minutos para tentar ser rápido. Lucas 1:5 diz assim: houve nos dias do rei Herodes. Esse Herodes aqui, irmãos, deixa eu te falar, ele foi nomeado rei da Judéia em 40 a.C. E esse cara, ele morreu no século 4 antes de Cristo, um pouco antes do nascimento de Cristo. E ele foi um homem tão violento, tão violento, tão violento, que ele mandou assassinar todos os seus parentes, sobrinho, todo mundo, só para ninguém usurpar ou pensar em usurpar o trono dele. Ele foi o responsável pela ordem para que matassem todos aqueles bebês, né, que nasceram na época de Jesus. Então, esse é o Herodes que nós estamos falando aqui. Diz lá: houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. A sua mulher era descendente de Arão, chamava-se Isabel, né? Essa é prima de Maria, parente de Maria. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos.
porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdote, coube-lhe por sorte, frisa isso aí, coube-lhe por sorte. Eu vou explicar por que isso aí depois. Entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora a hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, a minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para te falar e para te falar essas boas novas. E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia que essas coisas acontecerem, porque não creu na minha palavra, que a seu tempo há de se cumprir. Irmãos, esse texto é fantástico para falar sobre a confissão e sobre a liberação da fé, que é pelo falar. Zacarias, já disse aqui, ele era um sacerdote e da turma de Abias, e segundo Flávio Joséfo foi um historiador judeu que viveu no primeiro século. Ele participou e ele escreveu, fora a Bíblia na tradição, muitos acontecimentos históricos do povo de Israel, e ele fala que naquela época os sacerdotes eles estavam divididos em 24 turnos diurnos ou noturnos. Eles estavam divididos em 24 turnos, por quê? Porque o incenso no templo não podia parar de queimar. Então, a cada hora tinha um sacerdote para poder deixar o fogo aceso. Então, esse turno era assim, 24 horas. E cada um desses turnos era responsável pela adoração no templo, por uma semana e intervalos, cada sacerdote, com a sua família. E aí, o que eles faziam? Ao romper do dia, eles limpavam o altar, preparavam os braseiros, oferta de sacrifício, limpeza do candelabro do altar do incenso, da queima do incenso, e depois a libação e a nomeação dos que deveriam depositar o sacrifício e a oferta dos manjares sobre o altar. Então, era um serviço mesmo dos sacerdotes ali, e aconteceu que coube a Zacarias, e ele foi o terceiro, ou seja, coube a ele a queima do incenso. Naquele tempo, eu vou falar, existiam mais de 20.000 sacerdotes que se revezavam para fazer isso. Então, não era possível que nenhum sacerdote pudesse apresentar o incenso por mais de uma vez no templo por toda a sua vida. Então, isso que Zacarias fez naquele local, aquele serviço que ele estava prestando, foi o serviço da vida dele. Porque nunca mais ele ia fazer o que ele fez, por causa da quantidade do revezamento de sacerdotes que tinham para fazer aquele serviço. Então é por isso que Lucas, ao escrever, fala que coube a Zacarias, por sorte, estar lá naquele momento. Por quê? Porque foi exatamente, como eu disse, foi a única vez da vida dele. E naquela única vez um anjo aparece para ele lá dentro. Olha isso. Não haveria outra oportunidade para aquilo acontecer. O incenso simbolizava, irmãos, a oração. A gente já sabe disso lá no Velho Testamento. O incenso, ele simboliza a oração. Eu quero chamar a tua atenção rapidamente para dizer que Zacarias tem um encontro com o anjo do Senhor, da resposta da oração, porque o Gabriel fala para ele: olha, a tua oração foi ouvida. Que traz para a gente também o entendimento que as nossas orações também são ouvidas por Deus, amém?
Nós oramos, é por isso que nós oramos contra a violência, e eu sei que lá no céu está sendo recebido esse incenso. E Deus está movimentando coisas espirituais. Eu creio nisso. E está tendo uma resistência, mas olha, essa resposta está vindo. E aí, quando que Deus fala, quando que Deus dá uma resposta para Zacarias? Em que momento? Quando ele estava em oração. Quando ele estava em oração, é que o anjo apareceu. Oração fala de intimidade, oração fala de estar com Deus, oração fala de tempo com Deus, oração fala de estar perto de Deus. E quando eu estou perto de Deus, aí eu ouço a voz dele. E foi assim que aconteceu com Zacarias. Lá no versículo 18 ele diz assim: Zacarias, depois de receber aquela resposta do anjo, olha o que ele fala: como eu terei certeza disso? Eu estou velho, a minha mulher também está avançada em idade. E o anjo respondeu: olha, eu sou Gabriel, cara, eu assisto diante de Deus. E eu fui enviado para te dar uma boa notícia. E ele fala assim: mas é o seguinte, você vai ficar mudo, você não vai falar, até que tudo isso aconteça. Sabe por quê? Porque você não creu no que eu disse. Você não creu no que Deus está falando que Ele vai fazer. É o impossível, a tua mulher já é velha, você também é avançada em idade, mas é Deus que está falando que tu vai ter um filho, cara. Deus é que está falando que a tua mulher vai gerar um filho, e você não está duvidando. Zacarias, ele faz exatamente o que Tomé fez. Ele queria uma prova concreta. O que ele fala? Como eu vou saber? O que ele está querendo dizer? Como que eu vou saber que isso vai acontecer? Ele queria uma prova concreta, queria ver. Ele queria uma prova daquilo. Não bastou Deus falar que ele ia ter. Ele queria ver. E aí Deus fala: porque você não creu, você vai ficar mudo até esse menino nascer. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para você, que esse contexto nos mostra que a pergunta de Zacarias ao anjo, ela estava fundamentada na dúvida. Zacarias implorou uma grande bênção, recebeu a promessa dessa bênção, durante todo o tempo se mostrou um homem honrado, justo, cheio de fé, mas no final ele se deixou vender pela dúvida. E a gente também muitas vezes fazemos isso. Aqui é uma lição para cada um de nós. Ele exigiu uma prova tangível, ele queria ver, ele queria ter uma prévia daquilo. E aí eu quero dizer para você que quem não crê, não fala. Quem não crê, fica mudo. Quem não crê, não pode abrir a boca para falar. Foi exatamente o que aconteceu com Zacarias. Ele não creu, ele não falou por isso, ele não creu, e aí ele ficou mudo. Ele falou: então você não vai falar, sabe por quê? Porque você não creu. Irmãos, é para a gente, quem não crê, não fala. Mas quem crê, fala. É por isso que o apóstolo Paulo falou: eu criei, por isso eu falei. É por isso que eu falo, e eu creio, essa violência vai acabar em Éden. Eu sei que pode ter um montão de gente achando doido: pastor, doido, isso aí já está há muito tempo, pastor, não tem jeito. Não, tem jeito. Nós temos um Deus que nos ouve. Nem que um justo clame, irmãos. Nem que todas as igrejas deveriam fazer isso, não é verdade? Mas nem que uma só faça, mas eu creio que outras estão fazendo. Deus está ouvindo a nossa oração. E nós vamos ver, irmãos, nós vamos andar por essas ruas aqui, irmãos, não vai ter tráfico de drogas, não vai, sabe por quê? Porque não vai ter viciados, viciados vão se converter. Vamos falir, mas não é fazendo nada não, é porque vai todo mundo se converter. Não vai ter para comprar, não vai ter para vender. Amém, irmãos? Ô, glória. Quem não crê não fala, fica mudo, não declara, não comunica, não expõe. E quando o coração está sem fé, nós precisamos entender que está faltando um pouco da palavra de Deus na nossa vida. As nossas declarações, irmãos, têm o poder de encher e de também alimentar a nossa própria fé. Provérbios 18:20 diz assim: mas o coração se enche daquilo que a boca fala.
Então, se eu falo a palavra, eu falo, e ao mesmo tempo que eu falo, eu mesmo sou cheio pelo que eu falo. Por isso que quando o pregador, quando eu prego a palavra, quando eu falo sobre fé, quando eu prego sobre isso, automaticamente eu também vou ter no meu coração cheio de fé, porque eu falo e me enche do que eu mesmo falo. Então é por isso que você não pode falar, eu sou um nada, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho inteligência para isso não, eu não sou bom nisso. Porque você fala isso e você mesmo vai se enchendo do que você fala. Mas quando você fala, eu não podia, mas agora eu posso. Eu não aprendia isso, mas agora eu aprendo. Agora eu estou com Ele. Irmão, você já orou pedindo para o Espírito Santo te dar inteligência? Quem já? Eu faço todo dia. Irmão, tem coisa que eu faço de verdade, até hoje. Eu já falei aqui, às vezes eu vou fazer tem audiência que é corriqueira, coisa boba assim do dia a dia, que tu vai lá, mas às vezes eu tenho um tipo de processo ou uma ação que é mais complexa. Eu já saio de casa falando, Espírito Santo me dá inteligência, perspicácia. Sim. Aí, consulta aqui na hora, né? Entendeu, irmãos? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita nas coisas diárias da nossa vida. Senhor, me dá inteligência para colocar essa torneira. Eu já botei 1 quilo de teflon. E está vazando. Quem já passou por isso, irmão? Eu já. Gente, eu estou aqui sentado, já botei. Senhor, me dá sabedoria para poder botar isso. Me dá sabedoria, me dá sabedoria. E veio a sabedoria. Está rachado, tem que comprar outro. É isso, pô. Os ratos. É só botar chumbinho. Aí, tem tudo que é técnica para expulsar rato de casa agora. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: nós precisamos falar dessa palavra. Nós precisamos falar o que está escrito. Nós precisamos crer nisso. 2 Coríntios 4,13 diz assim: ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito. Isso foi o apóstolo Paulo quem falou. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso nós falamos. Nós então liberamos, nós colocamos para fora essa fé que está no nosso coração, através das nossas declarações, que precisam estar baseadas na palavra de Deus e não na nossa emoção, não no que nós estamos vendo, ou naquilo que nós estamos sentindo. Mateus 12:33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto má, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, nós falamos e declaramos aquilo que está no nosso coração. O que sai, se da nossa boca sai murmuração, sai reclamação, é porque no nosso coração só tem murmuração e reclamação. Se do nosso coração só sai palavras que vão de encontro à fé, né, que derrubam a fé, é porque nós não estamos com o nosso coração cheio de fé. Quando você fala, não vai dar certo, não tem como não, deixa isso para lá, é porque o seu coração não está movendo, não está agindo, não está alinhado com a fé segundo a palavra de Deus. E nós precisamos verificar isso. Que tipo de palavras tem saído da minha boca e da sua boca? O que eu tenho falado? O que eu tenho declarado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida com Deus? O que eu tenho falado? Porque isso é um termômetro de como nós estamos. Isso é um termômetro de que ponto nós estamos nessa questão da fé na nossa vida. Então a gente tem que chamar a atenção e pensar um pouco sobre isso. Provérbios 12:18 diz assim, bota para mim 12:18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E sábios fala sobre, a gente pode linkar isso aqui com Tiago 1,
Nós precisamos andar em sabedoria. Deus quer que você ande com sabedoria. Você sabe disso? Ah, pastor, mas eu não tenho sabedoria. Se não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Se eu tenho a sabedoria que vem de Deus, não a minha sabedoria, quando eu abrir minha boca, vai acontecer aquilo que nós lemos aqui. Nós abrimos a boca e quando nós falamos da nossa boca, sai cura para quem ouve. É isso que tem que sair dos nossos lábios. Cura. E não... Porque às vezes a pessoa fala algo para a gente, e a gente também, porque não crê, né? Porque não tem... A gente fala um negócio também que ainda piora mais ainda. Não, porque está muito difícil, eu acho que isso aqui não vai ter como se resolver não. Eu falo assim, é mesmo, a pessoa aí, verdade. É tipo assim, meu cachorro morreu assim com essa tosse. É mais ou menos isso, entendeu? Porque tosse é essa, e meu cachorro morreu assim. O que eu estou dizendo? Que não vai ter jeito, isso daí já era. Mas quando eu abro a minha boca, não pelo que eu vejo, mas pelo que está escrito, e falo, não, mas nós temos um Deus do impossível, que é poderoso para curar, que é poderoso para libertar, porque o meu marido não tem jeito. Não, tem sim. Por quê? Porque ele está vivo? Está vivo então. Deus é poderoso, nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O nosso Deus é o Deus que age onde não tem como agir humanamente. Ele entra com uma providência e ele faz... Ele faz que aconteça um milagre. Então, a nossa boca, a nossa declaração tem que ser essa, de fé, de certeza. Não tem como nós confessarmos aquilo que nós não sabemos. Não tem como nós falarmos daquilo que nós não conhecemos. Não tem como eu falar sobre a palavra ou declarar essa palavra se eu não conheço essa palavra. Você precisa saber o que está escrito. Você precisa saber o que Deus diz. Você precisa saber como naquela situação. Nessa situação, vou fazer uma sociedade agora. A pessoa é muito legal, meu amigo, conheço há muito tempo, mas é o seguinte, não é crente, mas adora a igreja, ouve até hino, ouve até louvor quando está no carro. Vou fazer a sociedade com ela. E aí? O que a Bíblia diz? Eu tenho que ir para a Bíblia. Se eu estou vivendo pela palavra de Deus, eu tenho que ir para a Bíblia. Que sociedade pode haver entre o justo e o injusto? Não tem como. Como andarão os dois juntos, se não há entendimento entre eles? Aí vamos supor que você tem um negócio com outra pessoa. Aí você fala assim, não, no meu negócio eu quero todo mês tirar o dízimo do Senhor. Exemplo, estou dando um exemplo. O que teu sócio vai falar? Tá maluco? Tu tá doido? Que isso, rapaz? Vai dar dinheiro para o pastor? É o que eles falam sempre. É ou não é? É. E aí você não quis consultar a palavra de Deus, não conheceu a palavra de Deus, vai passar 1 ano, 2 anos, você está atribulado, aperreado, vou imitar o pastor Fernando, você está abestado. Fazendo gabinete, falando, pastor, não sei mais o que eu faço. E aí eu falo para você, não era nem para ter feito. Irmãos, às vezes nós estamos sofrendo coisas que nós mesmos produzimos. Porque nós não fomos à palavra de Deus e nós não consultamos o que ela diz sobre aquele assunto, sobre aquele passo que nós vamos dar na nossa vida. Amém, irmãos? Vou terminar, eu vou te dar um exemplo rapidinho aqui. O que nós podemos declarar? O que nós podemos confessar? Por exemplo, 2 Coríntios 5,17, que diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É o que você pode dizer todos os dias, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo na minha vida, é tudo novo. Você já está fazendo uma declaração de fé para a sua vida. Efésios 2,1 diz, ele vos vivificou, estando vocês mortos nos delitos e pecados, estando ainda nós mortos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu estou sentado pela fé nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você já pode abrir a tua boca e falar isso. 1 João 4,4, filhinho, vós sois de Deus, e já os tendes filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós
do que aquele que está no mundo. Então, quando algo vier contra você, você pode abrir a tua boca e falar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu vou vencer. Porque a Bíblia diz que nós podemos vencer o mundo, sim. E essa é a arma que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Como que eu venço o mundo? Pela fé. E como que a fé vem? Ouvindo a palavra, ou seja, contato com a palavra, entendimento da palavra, vai gerar em você e em mim uma outra qualidade de vida. Irmãos, entender isso gera qualidade de vida para a gente. Porque quando o negócio aperta, você não fica preocupado, você dorme, porque sabe que Deus está no controle da sua vida. Quando um desafio acontece, você sofre, você é até abalado, você é balançado, mas você não cai, você não racha. Você permanece firme, a ressaca passa e continua lá. A praia continua lá, as pedras continuam lá, a ressaca passa, mas você está firmado na rocha, você vence. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que essa palavra, ó Pai, pregada, possa, a começar na minha vida, produzir um efeito, Senhor, para o qual ela foi designada, que é o efeito de gerar em nosso coração fé, gerar no nosso coração certeza. Nós queremos viver pela fé. Nós queremos aprender, ouvir, entender, ter essa comunhão contigo, que, ó Pai, na nossa vida, na nossa casa, na nossa vida espiritual, na obra de Deus, onde quer que nós estejamos, nós possamos exalar, produzir, colocar em prática essa fé, ó Pai, que nós possamos aprender com o Teu Espírito Santo, a viver dessa forma e adquirir, Senhor, esse estilo de vida para nós. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos por essa palavra tão poderosa. Em nome de Jesus, amém e amém. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, Senhor. Nos guarda de toda violência, que possamos chegar em segurança em casa. Guarda-nos durante a nossa ida para casa. Que os teus anjos sejam acampados ao nosso redor. Livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma boa noite. Deus te abençoe. Até domingo.